Aleluia. Bom dia, irmãos. Você pode orar mais um pouco, levantar as suas mãos. Aleluia. Existe um ambiente propício para essa manhã. Aleluia. E a Bíblia diz que a unção ela vem para despedaçar o jugo. Amém. Então, se você estiver aqui por acaso com algum problema, alguma circunstância, existe uma unção, irmãos, que está disposta realmente a alcançar a sua vida. Amém? Porque a unção do Senhor é o próprio Deus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Nós glorificamos o seu nome, Pai, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno das nossas vidas. O Senhor é digno, Senhor, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, Pai. A Ti o louvor, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti, Senhor, toda adoração, Pai. Oh, nós te exaltamos, Pai. Nós levantamos o Seu nome, Senhor, nesse lugar. Nós levantamos, Pai, o Seu nome nas nossas vidas, Pai. Nós exaltamos o Seu nome, Pai, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno, Pai. O Senhor é digno das nossas vidas. O Senhor é digno do nosso sacrifício, Senhor, essa manhã. Obrigada, Pai, porque nós estamos no melhor lugar. Nós estamos no melhor lugar. Nós estamos na melhor dispensação. Nós estamos no ministério do Espírito. Nós estamos, Pai, envolvidos com a Sua glória. Nós estamos envolvidos com a Sua glória, porque o Senhor quis assim. O Senhor quis nos envolver com a Sua glória. O Senhor quis nos envolver, Pai, com aquilo que é seu, com aquilo, Pai, que vem de Ti, com aquilo que o Senhor é, Pai. Obrigada, Pai, pela Sua presença. Obrigada pela Tua unção, Pai, que refrigera a nossa alma, que limpa as nossas vidas, que molha as nossas vidas, Pai, essa manhã. Nós te rendemos graças, Pai, porque a Tua palavra nos salva, nos transforma, nos liberta, renova a nossa vida, renova a nossa mente, Pai, e nos coloca, ó Pai, no lugar, no caminho, Senhor, ó Pai, nas direções que o Senhor quer, Pai, que nós estejamos, Senhor. Você pode orar em outras línguas. Oh, aleluia, existe uma unção nesse lugar, irmãos. Oh, envolva-se com a glória de Deus. Envolva-se com a glória de Deus. Senhor, obrigada, Pai. Nós te louvamos, Pai, e nós bendizemos o seu santo nome. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Amém, irmãos. Você está pronto? Aleluia. Glória a Deus. Deus, irmãos, esses dias ele tem compartilhado algumas coisas ao meu coração. E eu estava orando ao Senhor, Senhor, me ajuda, né? Me dê sabedoria para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor tem comunicado todos os dias ao meu coração, a respeito de um assunto, irmãos, que
geralmente se é pouco falado dentro das igrejas. Porque a gente ouve muito falar, a glória é de Deus, a glória é de Deus. Geralmente a gente fala essas coisas e isso é uma verdade. Que a glória é de Deus, irmãos. E às vezes a gente fala, muitas vezes de uma forma religiosa, que a glória é do Senhor. Mas quando nós vamos ver na palavra, nós podemos perceber biblicamente, irmãos, que existe uma glória que é dele, mas existe uma glória que ele comunicou, que ele compartilhou com os seus filhos. Amém? Então, muitos de nós achamos que a glória só é de Deus. Só Deus merece toda a glória. É claro que nós entendemos a forma que as pessoas estão falando, mas muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem assim, mas de forma religiosa. Amém? Deus, ele compartilhou coisas ao meu coração, que nós estamos vivendo em um novo tempo, que nós, irmãos, estamos em um reino e que nós precisamos ter consciência desse reino. Que existe um reino que nós estamos inseridos, que nós fomos inseridos, né? Você que faz parte dessa igreja, você que já fez o rema, você entende que a Bíblia diz que o Senhor nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino. Amém? Nós estamos em um reino. E esse reino, o escritor de Hebreus diz que é um reino inabalável. Aleluia. Nós estamos em um reino e esse reino ele é inabalável. E não somente isso, nós precisamos ter consciência daquilo que nós podemos desfrutar dentro desse reino. O que está nesse reino? O que é este reino? A Bíblia diz lá em Romanos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a Bíblia, ela diz aqui, o escritor de Hebreus, ele diz, no capítulo 12, no versículo 22, diz: mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e à Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia. Então, você, espiritualmente falando, você está dentro de um reino, você já chegou, você não vai chegar. Deus, ele não te estabeleceu, ele não vai te estabelecer, ele já te estabeleceu dentro desse reino. E a Bíblia fala, irmãos, né, é claro, como eu falei para você, a glória é de Deus. A Bíblia fala de vários tipos de glória, né, como fala de vários tipos de graça, como fala de vários tipos de capacidade, de habilidade que Deus pode dar ao homem. E eu quero estabelecer alguns fundamentos aqui. A Bíblia fala, lá em João, no capítulo 1, no versículo 14, diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a Bíblia está dizendo aqui que existe uma glória sobre a vida de Jesus. Diz que Jesus, ele era antes, mas a Bíblia diz que Jesus, ele se fez carne e ele habitou entre nós. E a Bíblia fala aqui que nós vimos a sua glória. Você viu a glória de Deus? Amém. Isso é pela fé, amém, irmãos? E a Bíblia diz glória como o unigênito do Pai. E a Bíblia fala, irmãos, que essa glória, quando você vai ver lá no original, eu não sei como é que se fala isso no grego, né? O nosso professor aqui pode dizer depois, ele pode me corrigir. Mas essa glória é doxa, é algo que pertence a Deus. Essa glória é o brilho, é o resplendor que está nele, que está no próprio Jesus. E a Bíblia fala também em outro tipo de glória que fala lá em Salmos, no capítulo 8, no versículo 5, que diz, falando sobre o homem, né? Eu não sei se você lembra que o salmista diz: quem é o homem para que dele te lembres? Senhor, quem é o homem para que dele te lembres? Aí ele mesmo, né, guiado pelo Espírito de Deus, ele diz assim, versículo 5, Salmos 8, 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Meu Deus do céu.
Existe uma coroa, irmãos, e essa coroa, ela não é uma coroa perecível. Existe uma coroa que está sobre a nossa vida, e quando eu falo sobre isso, eu não estou falando no nosso intelecto, eu estou falando sobre no nosso espírito. Deus coroou o nosso espírito, e essa coroa, ela é de glória e de honra. Então, existe uma glória que foi conferida a nós. Existe uma glória que Deus deu para nós, para o homem desfrutar sobre esta terra, irmãos. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, quando nós chegarmos lá no céu, ele vai ser glorificado. Mas existe uma glória que está para se manifestar nas nossas vidas sobre essa terra, que nós precisamos desfrutar sobre essa terra. A Bíblia diz que nós vamos reinar em vida, não é assim? Nós estamos em um reino e nós vamos reinar em vida. E esse significado já é um outro significado no que diz respeito, né? Diferente de João, no capítulo 1, no versículo 14. Quando fala dessa glória que Deus fala, né? Que de glória e de honra o coroaste. O significado dessa palavra é kabod. Eu não sei se pronuncia dessa forma. Mas a Bíblia diz que o significado, né, no original diz que é honra, glorioso, abundância, riqueza, dignidade e reputação. E essa glória que Deus deu ao homem para que ele pudesse desfrutar sobre essa terra. Existe, irmãos, uma coroa, irmãos, de abundância, de riqueza e de uma boa reputação para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para você desfrutar. Essa é a glória que foi conferida para nós. Olha só que coisa boa. E, irmãos, isso, né, não significa que todos estão desfrutando. Isso não significa que todos estão vivendo. Por quê? Porque, como eu falei para você, essa coroação que Deus fez em nossa vida não foi do nosso intelecto. Se você viver de uma forma natural, se você viver se estribando no seu próprio entendimento, se apoiando no seu próprio entendimento, você não vai poder desfrutar. Por quê? Porque é necessário que todos aqueles que são filhos de Deus, ele ande no Espírito, eles vivam no Espírito. Para quê? Para que eles possam desfrutar da coroação, por assim dizer. Porque a Bíblia diz isso, não é? Coroado de glória e de honra, coroado de dignidade, coroado de abundância, coroado de riquezas. É isso que fala no original. Você foi coroado de riqueza, você foi coroado de glória, você foi coroado de abundância, você foi coroado de uma boa reputação. Porque só é possível ter uma boa reputação, irmãos, se nós vivermos no Espírito. E não satisfazermos a concupiscência da carne. E ele está falando aqui, não é? Que é necessário que nós andemos no Espírito, irmãos. E não se engane, foi a partir do momento que você recebeu Jesus como seu Salvador. Quando você recebeu Jesus como seu Salvador, automaticamente essa coroa de glória e de honra está sobre a sua vida. E você pode desfrutar da abundância de Deus, você pode desfrutar da sabedoria de Deus sobre a sua vida, você pode desfrutar de uma dignidade, de uma boa reputação. Amém? E isso, irmãos, nós não vamos precisar no céu. Amém? Nós vamos precisar aqui sobre esta terra. Então, a partir do momento que você recebeu Jesus, porque Jesus está sempre disponível para o homem, a partir do momento que uma pessoa está lá fora, irmãos, ela chega aqui na igreja, ela recebe Jesus, ela foi coroar, o Senhor coroa ela de glória e de honra, porque essa coroa já está disponível para todo mundo. Porque a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, tem uma outra passagem também que eu quero ver com você, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Você conheceu o Senhor? Aleluia! Porquanto os que de antemão conheceu, o predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está dizendo aqui? Ele foi o primeiro a receber glória.
Amém? Ele não vai ser o único. Amém? Deus, irmãos, ele não conferiu só a Jesus, que é o primogênito de muitos irmãos, e quando ele está falando aqui de muitos irmãos, ele está falando sobre nós. Diga, é sobre mim. Aleluia, eu fico feliz demais com isso. Aí ele diz assim: o primogênito entre muitos irmãos, ao que predestinou, a este também chamou. Aos que o chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também. Eu acho que você não está acreditando. Aleluia. Vamos ler de novo. Porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também. Aleluia. Aleluia. A este também glorificou. Você é escolhido. Você é a imagem do próprio Jesus, você é a imagem do próprio Deus. Ele te predestinou, ele te conduziu para um caminho perfeito. E nós sabemos que só existe o caminho, não existe vários caminhos, irmãos, existe o caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele diz, irmãos, que ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. E essa glória, irmãos, também tem um outro significado. Eu não vou me atrever a dizer, né, na frente do Rubem esse nome aqui não, porque pode ser que eu erre, né? Mas eu vou dizer para você aqui o significado. Tornar glorioso. Deus está falando com você, a respeito de você, sobre isso. Tornar glorioso. Adornar com lustre. Você sabe quando a sua vida está arranhada? Sabe quando uma madeira está áspera? O que é que o pintor faz? Ele vai ilustrar. Aleluia. Adornar com lustre. Vestir com esplendor. Tornar a dignidade e o valor de alguém ou algo manifesto e conhecido. Aleluia. É por isso, irmãos, que você não pode ter vergonha de prosperar. É por isso, irmãos, que você não pode ter vergonha de ser engrandecido sobre essa terra, porque a Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 60, que nós nascemos para o louvor da glória dele. E quando você é engrandecido sobre essa terra, Deus é engrandecido através da sua vida. Isso é, irmãos, glória. Então existe uma glória, irmãos, que é de Deus, que não cabe a nós. Deus, ele não dá a glória dele para ninguém. Mas existe uma glória que foi compartilhada para nós vivermos sobre essa terra, para nós andarmos para o louvor da glória de Deus, para nós testemunharmos, irmãos. Andar em saúde divina, prosperar nos negócios, sermos promovidos, isso é glória. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, deixar essa mentalidade de religioso, de pensar que Deus, não, é só meu. Deus, ele não é egoísta, irmãos. Deus, ele compartilhou da sua glória, né? E isso, irmãos, tem tudo a ver com aquilo que Rubênio falou na terça-feira atrasada. Ele compartilhou algo que ele disse que os ministros dessa igreja teriam mais revelação. Que os ministros dessa igreja iria andar em uma revelação maior. E quem sabe que não é somente para eles, é para toda a igreja. Porque a Bíblia diz que Deus, ele separou
né, os ministros, que Deus separou as unções, para que a unção fosse derramada sobre a vida das pessoas, sobre a vida da igreja, para que você e eu tenhamos a consciência de andarmos sobre essa terra, irmãos, mas não andarmos de uma forma natural. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Muitas coisas, quanto mais o tempo passa, e quanto mais o dia de Jesus se aproxima, o dia da vida do Senhor se aproxima, mais o diabo ele quer te distrair. E dizer que você não tem glória, e dizer que sobre a sua vida não tem graça, que Deus não vai abrir as portas para você, Ele vai sim. Aleluia. Que existe uma graça sobre a sua vida, que Ele vai favorecer a sua vida. Irmãos, isso não é mensagem de Mona Lisa não, irmãos. Essa é uma mensagem do Espírito. Que existe uma glória sobre a sua vida e você precisa estar consciente disso. Porque como eu sempre costumo falar, Deus, Ele não vai dar a você aquilo que você não sabe. Porque você precisa conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, né? E como eu sempre gosto de falar nas minhas ministrações, é preciso ter uma vida de intimidade. Nós precisamos ter consciência que existe uma glória que foi conferida a nós, que Deus não vai conferir, que Deus não vai compartilhar. Ele já compartilhou, Ele já nos deu. Agora nós precisamos ter consciência disso, entender que nós estamos em um reino, que circunstâncias elas vêm, mas para nos distrair, irmãos, e nós não podemos nos distrair com a circunstância. Decida envolver-se com a glória de Deus essa manhã. Decida envolver-se com a glória de Deus para os próximos dias da sua vida. Porque, irmãos, o diabo ele pode bater na sua porta com doença. O diabo pode bater na sua porta com enfermidade. O diabo pode bater na sua porta com falta, com confusão. Mas você vai dizer para ele, eu não vou te atender. Porque existe uma glória e eu estou envolvido com essa glória. Eu não posso descer desse lugar. Aleluia! Você não pode descer, irmãos, você foi longe demais. Aleluia! Você foi longe demais, você está alto demais. E você está desfrutando, irmão, de coisas espirituais. Porque quando o escritor de Hebreus fala, irmãos, você vê lá naquele capítulo inteiro, você vai ver que o Senhor está naquele lugar. Anjos estão naquele lugar. E ele diz, olha, você já chegou. Tende chegado ao monte de Sião. Você já chegou. O sangue de Jesus está disponível para a sua vida, irmãos. Clame o poder do sangue em circunstâncias, em problemas que se levantam contra a sua vida. Clame o poder do sangue para que o diabo entenda que você tem consciência que o sangue do Senhor está sobre a sua vida. Que o sangue do Senhor está sobre a sua família. Que o sangue do Senhor está sobre a sua casa. Aleluia! Porque é possível, irmãos, nós andarmos, nós congregarmos, mas nós não termos consciência daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia! A glória de Deus está sobre a nossa vida, né? E muitas pessoas, irmãos, elas pensam que a glória de Deus é algo místico, que se limita somente a um culto, se limita somente ao cair. Se limita somente a rir. Não, irmãos. A glória de Deus, ela é desfrutada no seu dia a dia. Aleluia, porque a Bíblia diz que a unção do Senhor, ela permanece. Quando você sai daqui desse culto, do culto de terça-feira, a glória do Senhor, a unção de Deus, ela permanece. Ela te ensina a respeito de todas as coisas. E aqui em 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 13, diz assim: quando os sacerdotes, junto a um templo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhes graças, e quando levantaram a voz com trombetas e outros instrumentos músicos, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus.
Você precisa ter consciência, irmãos, que Deus, ele está disposto a encher o ambiente. Mas antes que você tenha consciência disso, você precisa ter consciência que você já está cheio da glória de Deus. Você é casa de Deus, você é morada do Espírito Santo. Como outro ministro estava falando aqui, em outra ocasião, não lembro, o Espírito Santo, ele não está visitando, ele está habitando. A glória de Deus já encheu a sua vida. Agora essa glória, irmãos, a intenção de Deus é que essa glória venha se externar em você. Para a vida de outras pessoas, para situações. Porque, irmãos, quando a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, é para mudar situações. Aleluia. É por isso que você não vai precisar dessa glória lá no céu, meu irmão. Você precisa dessa glória aqui na terra. É por isso que Deus compartilhou conosco dessa glória sobre esta terra, para nós desfrutarmos. A casa está cheia, irmãos. A casa, a habitação do Espírito Santo está cheia da glória de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você, nada pode mudar isso. O diabo não pode mudar isso. Demônios não podem mudar isso. Circunstância nenhuma pode mudar isso, porque você está cheio da glória de Deus. Porque não foi porque você fez alguma coisa, foi porque Deus quis assim, Ele quis assim. Ele quis assim. Aleluia, Ele quis dessa forma. Isso aqui, irmãos, é uma fagulha da vontade de Deus, porque nós lemos aqui no Antigo Testamento, é uma fagulha da vontade de Deus, o que Deus queria realmente que acontecesse, onde Deus queria habitar. Ele nunca quis habitar em templos feitos por mãos, e nós sabemos, irmãos, que a glória de Deus é o próprio Deus em manifestação em nossas vidas. Então, a glória de Deus está sobre as nossas vidas. Tem uma versão que diz assim, que quando a nuvem de glória se manifestou naquele lugar, né, os sacerdotes, eles entraram, eles começaram a cantar e começaram a louvar, e a glória de Deus se manifestou. A Bíblia diz que, tem uma versão que diz que eles não podiam estar de pé. Sabe para que a glória se manifeste, irmãos? Para que as nossas próprias vontades caia por terra. E que a única coisa, irmãos, que vai ficar de pé nas nossas vidas é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que precisa prevalecer nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vem falando, irmãos, em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 19. A Bíblia diz que isso era uma conversa que Moisés teve com Deus. E Moisés diz assim: então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Você viu aqui, irmãos, que Moisés, ele teve um desejo, porque você pode estar diante dessa palavra e não desejar, simplesmente não desejar. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que Moisés, ele teve um desejo, uma vontade. Tudo que Moisés queria de Deus era que Deus mostrasse para ele a glória dele. E sabe o que Deus disse? Nós acabamos de falar. Farei passar toda a minha bondade. Você sabe que existem várias facetas da glória de Deus. E Moisés, irmãos, Deus quis mostrar a Moisés a glória dele como bondade. Aleluia. Talvez você esteja aqui condenado, irmãos, e você diga, eu não sou merecedor da glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele é bom.
E ele não é bom porque você é bom. Ele é bom por causa do caráter dele, porque faz parte da natureza dele. E ele é bom não é só para ele, irmãos, não é para ele essa bondade. A glória de Deus, irmãos, nesse tempo vai manifestar-se na sua vida como bondade. Deus é bom, isso vai acontecer. É isso mesmo que você está pensando, vai acontecer na sua vida. Por quê? Porque Deus é bom. 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 Eu vou passar sobre você toda a minha bondade. Porque Deus manifesta, irmãos, de acordo com a nossa necessidade. Com aquilo que nós estamos precisando. Você lembra que quando Moisés, ele chegou diante de Deus, quando Deus chegou, falou para ele libertar o povo do Egito, ele disse, Senhor, como eu vou me apresentar? Como eu vou dizer, quem me enviou? E o próprio Deus disse, diga para ele que o eu sou te enviou. É interessante que ele não diz o eu sou do suprimento, o eu sou da bondade. Não, o eu sou, irmãos, significa que você pode dizer para você mesmo que Deus é para você bom, que Deus é a cura, que Deus é a provisão, que Deus é o Deus das portas abertas, que Deus é o Deus que vai te levantar, que vai te erguer, que você não vai ficar nesse marasmo. Deus é aquilo que você precisa no tempo da necessidade. Deus é bom. Aleluia, Deus é bom, irmãos, Deus é bom para com você. Deus, ele não é bom porque você fez alguma coisa, porque você orou demais, porque você orou em outras línguas, porque você passou a semana toda orando em outras línguas, porque você passou a semana toda lendo a Bíblia. É claro, irmãos, que nós precisamos fazer isso. Muitas pessoas têm se perdido porque têm deixado de fazer os exercícios espirituais. Você faz isso não por causa de Deus, você faz isso por causa de você, porque você precisa. Amém? Agora, você, irmãos, vai experimentar da bondade de Deus, porque não por causa de você. Você vai experimentar da bondade de Deus porque Cristo fez por você. Por aquilo que Cristo fez para você. Aleluia! Então, uma das facetas, né, uma das nuances da glória de Deus é como bondade. E você pode pegar essa manhã para a sua vida, a glória de Deus como bondade. Porque Deus, ele é sempre bom. Ele sempre quer manifestar da sua glória sobre a sua vida. E tem uma passagem, irmãos, que eu gosto demais. Eu acredito que essa passagem ela já é a minha cara, a respeito do povo de Israel, né? Que Moisés, ele envia os espias, 10 espias para aquele lugar. E a Bíblia diz, eu quero ler essa passagem com você. Se você quiser acompanhar só ali, você pode acompanhar. Em Números, no capítulo 14, no versículo 6, diz que Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que emana leite e mel. Deixa eu te falar, deixa eu só te situar aqui. A Bíblia vem falando, né, que quando os espias eles voltaram, eles começaram a relatar. E aqueles 10 espias começaram a falar, não, ali é terra de gigantes, é terra dos amalequitas, não sei o quê. A gente não pode entrar. Realmente foi como Deus falou, a terra ela é muito boa, mas a gente não vai poder entrar, porque nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. E aí Josué e Caleb começam a falar essas coisas, e ele diz assim, a terra que mana leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais.
E aí no versículo seguinte diz: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Nós vemos aqui, irmãos, uma situação. Josué e Caleb, eles estavam com a visão de Deus. Josué e Caleb estavam dentro da visão, eles estavam em fé, eles estavam crendo. Amém? Uma coisa, irmãos, que eu quero enfatizar para você, é que a glória do Senhor, ela não vai se manifestar na vida de todo filho de Deus. Como assim, irmã Mona Lisa? Você já está se contradizendo. Não, não estou falando isso, eu estou dizendo para você. A glória de Deus, irmãos, ela vai se manifestar naqueles que cumprem os princípios da palavra. Amém? Naqueles que cumprem, naqueles que estão, irmãos, agarrados à visão. Entenda isso. Porque eram 10 espias tentando puxar aqueles homens para baixo. E a Bíblia diz, se você ler todo o capítulo 13 e 14, você vai ver que Deus fala a respeito de Caleb que ele perseverou até o fim. Ele perseverou em seguir o caminho do Senhor. Ele perseverou em seguir a visão de Deus. E, consequentemente, ele perseverou em seguir a visão da liderança. Eles, irmãos, Josué e Caleb estavam fechados com a liderança. E Deus, irmãos, ele teve a licença, por assim dizer. Ele teve a oportunidade de manifestar a glória dele naquele momento que aquele povo estava tentando apedrejar Josué e Caleb. Homens cheios da visão, homens que estavam crendo, homens cheios de fé. Quem sabe aqui que quem estava apedrejando, tentando apedrejar eles, era a maioria. Então, a voz da multidão não é a voz de Deus. Aleluia. Então não é de qualquer forma, irmãos. Você precisa pegar essa visão. Você precisa agarrar essa visão. Uma coisa é você ouvir sobre fé. Outra coisa é você agarrar o espírito da fé. A Bíblia diz que Josué e Caleb, eles agarraram o espírito da fé. E por isso a glória do Senhor apareceu na vida daqueles homens como proteção. Se você vê, irmãos, aquelas pessoas que tentaram apedrejar Caleb, eles falavam mal da liderança. E você vê que Deus, ele diz assim, eles não vão entrar na terra. Eles vão morrer tudinho. Todos vão morrer. E não foi Deus que matou, viu? Quando nós andamos fora do princípio da palavra, nós estamos fora da proteção de Deus. Aleluia. Então vamos nos alinhar. Nós precisamos nos alinhar à visão, irmãos. Nós precisamos nos alinhar à liderança. Nós precisamos nos alinhar àquilo que Deus estabeleceu para essa igreja. Não é para outra, é para essa igreja. Deus te plantou nesse lugar, irmãos. Então é nesse lugar que você precisa agarrar a visão que Deus colocou. Qual é a visão? Oração em outras línguas. Aleluia. Oração em outras línguas. Se você agarrar a visão, eu não entendo. Ah, irmão, você não precisa entender. Você só precisa obedecer. E quando você obedece, você está colocando o pé fora do barco, irmãos, e Deus faz o chão. Aleluia. E na hora que você precisar, irmãos, da glória de Deus como proteção, pã, se manifesta. Aleluia. Então, aqueles homens, irmãos, eles estavam protegidos por uma visão. É aquilo que a gente fala aqui no Rema, Adamex. As pessoas dizem assim, ai, tu não pode fazer, não, 20%, 15% de desconto, né? Na época de 15% de desconto que o ministério estabelece. Ai, tu não pode fazer 20% de desconto não para mim, 30% de desconto não. Nós só estamos aqui obedecendo.
Nós estamos debaixo de uma visão, irmãos. E porque nós estamos debaixo de uma visão, as coisas acontecem. É por isso, irmãos, que quando pessoas elas saem do propósito, elas saem debaixo da visão que Deus deu, nada acontece, nada frutifica. Aleluia. A glória do Senhor vai proteger a sua vida quando você agarrar essa visão. Quando você disser para o Senhor, Senhor, é isso mesmo, eu não entendo. Lá no meio do caminho você vai entender. E essa visão, essa proteção, essa glória vai se manifestar na sua vida de uma forma tal, irmãos, que você nem vai compreender como aconteceu. Como eles não entenderam. A glória do Senhor veio como proteção e eles não morreram. E aquelas pedras não puderam. A gente não sabe como aconteceu, mas aquelas pedras não puderam atingi-lo. Por quê? Porque eles estavam dentro de uma visão. Aleluia. A Bíblia diz assim, em João capítulo 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Diga visão. Deus tudo vê, irmãos. Deus vê tudo. Tudo. E não pense que Deus, porque você fez algo bom, Deus ele não vai te recompensar. Deus ele vai te recompensar, porque Deus ele vê tudo. E na hora que você precisar da glória de Deus como proteção, essa glória vai se manifestar na sua vida. A Bíblia diz aqui que não é somente você ter os mandamentos, mas é você guardar. E quando você guarda, o próprio Deus vai se manifestar na sua vida. A Bíblia diz também em Filipenses que a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas como provisão. Diga provisão. Filipenses no capítulo 4, no versículo 19. Irmãos, não é um versículo isolado. Você vê que a Bíblia diz que aquela igreja honrou a Paulo. Eles estavam dentro de um princípio da palavra. Eles guardavam os mandamentos do Senhor. Eles estavam honrando o ministério de Paulo. E a Bíblia diz que Paulo ele diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, diga em glória. Em glória. Não é de qualquer jeito, não é da forma que você está pensando. Irmãos, tem coisas que Deus, que você precisa, e você pensa assim, você está contando com aquele salário que está bem pertinho de sair. Hoje é quanto? 17? 17. Aquele salário que está bem pertinho de sair. Dia 30 o salário vai sair. Então eu estou contando com esse dinheiro. Ei, Deus está dizendo que o Senhor ele vai suprir a sua necessidade. Não é dessa forma, é em glória. É algo que vem do alto, irmãos. Aleluia, é algo que vem do alto. Não é algo que vem dos lados. Não é algo que vem do teu patrão. A Bíblia diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Em glória. Não vai ser natural. Será sobrenatural. Será de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz, aqui em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Essa glória significa absolutamente perfeito. Irmãos, vai ser absolutamente perfeito. Vai ser mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Vai ser tão perfeito que você vai dizer, meu Deus, eu não consigo entender como isso aconteceu. Porque, irmãos, tudo que Deus faz é perfeito, permanece. Nenhum homem pode alterar.
A glória de Deus, irmãos, está prestes a se manifestar na sua vida como provisão. No teu bolso, a glória de Deus vai estar no teu bolso. A glória de Deus vai estar dentro dessa necessidade e o Senhor, Ele vai suprir as tuas necessidades. E também é um outro significado que diz, a mesma condição de Deus, Pai no céu. Agora a pergunta que não quer calar, irmãos. Deus, Ele fica preocupado? Ele fica ansioso? Deus, Ele tem falta de alguma coisa? A Bíblia está dizendo aqui que o nosso Deus, Ele vai suprir a nossa necessidade em glória na mesma condição que o próprio Deus tem. E quando você vai lá para Ageu, Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, eu não tenho falta de nada. Aqui no céu não falta nada, no reino não falta nada. A Bíblia diz que o Senhor, Ele coloca uma mesa posta na nossa presença, na nossa vida, diante dos nossos inimigos. E a Bíblia diz que o nosso cálice, ele vai transbordar. Então, irmãos, deseja que essa glória se manifeste na sua vida. De várias formas, de várias maneiras, irmãos. Deus, Ele não está limitado. Deus, Ele está pronto a manifestar aquilo que Ele quer manifestar na sua vida. Agora, você sabia, irmãos, que o povo da antiga aliança, ele desfrutou de uma glória, e essa glória, ela era uma glória transitória. Era uma glória que se desvanecia. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, fala isso. E Deus, irmãos, desde a antiga aliança, Ele estava anunciando aquilo que Ele desejava para nós hoje. E aqui no Salmos, no capítulo 90, no versículo 16, diz assim, aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. Você não é mais servo, você é filho hoje. E Deus deseja que eu e você desfrutemos sobre esta terra dessa glória. Irmãos, eu vou te dizer, existe uma glória maior a ser desfrutada sobre essa terra. E se você desejar, irmãos, Deus, Ele vai manifestar na sua vida com uma força tão grande que você não vai imaginar. Essa força que vai vir sobre a sua vida com uma glória maior. Chegou o tempo de você desejar, irmãos. Ei, eu não sei contar você, mas eu vou pegar a minha porção. Eu vou pegar aquilo que foi conferido a mim. Eu vou pegar aquilo que eu necessito, que eu quero para esse tempo, na minha vida, para a minha família, para a minha casa, para aquilo que Deus já reservou para a minha vida, irmãos. Porque a glória de Deus, ela vem para manifestar na nossa vida, para nós cumprirmos o propósito que Deus nos chamou para nós fazermos. Essa glória, ela vai se manifestar, irmãos, de acordo com o propósito, de acordo com o dom que Ele conferiu conosco. Amém? Você deseja isso? A Bíblia diz, irmãos, que a glória, ela não é uma coisa. Ela já foi um mistério. Ela não é uma coisa mística. Ela não é um objeto. A Bíblia diz que a glória é Jesus Cristo. A glória de Deus é Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, diga agora. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. A glória está em você. Agora ela pode ficar dentro de você, irmãos. Porque a Bíblia diz que Cristo em vós, a esperança da glória. É algo que se espera. Mas você precisa ter uma expectativa quanto àquilo que Deus quer manifestar na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que o povo da antiga aliança não sabia que glória era essa. Que o povo da antiga aliança não conhecia. A Bíblia diz que os profetas da antiga aliança, eles desejavam conhecer. E o próprio Deus falou lá na carta de 1 Pedro, diz, não, isso aí não é para vocês.
Isso é para um povo que ainda está para chegar. E eu quero dizer para você, irmãos, nós estamos na dispensação da graça, nós estamos dentro da glória de Deus. Deus nos envolveu com essa glória. E sabe, essa glória ela pode só permanecer dentro. Mas essa glória ela vai se manifestar na sua vida se houver um desejo, uma expectativa. Sabe que eu estou com grande expectativa para aquilo que Deus ele vai fazer nos próximos dias na minha vida. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu vou pegar a minha porção. Eu vou pegar aquilo que Deus falou para a minha vida. Então é necessário, irmãos, que você se posicione. Ai, irmão Analisa, eu estou passando por uma circunstância. Eu estou passando por um problema. Será que essa glória ela vai me alcançar? Irmãos, é necessário nós nos posicionarmos na palavra. O que Deus fala ao seu respeito. Deus tem todas as respostas, irmãos, na palavra para você. Se é a respeito do seu casamento, Deus tem a resposta. Se é a respeito da sua família, dos seus filhos, Deus tem a resposta. Se é a respeito das suas finanças, Deus tem a resposta. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Ai, o mundo está piorando. Você não é o mundo, você não faz parte do mundo. Ai, as coisas estão de mal a pior, irmão. Se você falar que as coisas estão de mal a pior, realmente vai piorar para você. Mas o que Deus fala na sua palavra é: levante-se e resplandeça. Levante-se, se posicione, irmãos. Alguém que fala, né? Deus está dando quando Deus ele dá uma ordem, Deus deu uma ordem para Josué. Seja forte e seja corajoso. Josué estava sendo o quê? Fraco e medroso. E Deus estava aconselhando para aquele homem: seja forte e corajoso. Quando Deus ele fala, levante-se e resplandeça, irmãos, é porque você está prostrado. É porque você não está acreditando naquilo que Deus está falando na sua palavra ao seu respeito. Mas Deus está dizendo: levante-se e resplandeça. Porque a glória do Senhor nasce sobre você. Irmãos, pode ser que você não veja, mas as pessoas elas veem. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estava dentro da fornalha? Quem viu, irmãos, o quarto homem? Quem estava fora. Às vezes, irmãos, a gente fica imaginando: meu Deus do céu, parece que nada está acontecendo. Eu quero dizer para você, só parece. Só parece que nada está acontecendo, irmãos. Lá nos bastidores, no reino do Espírito, Deus está transformando, Deus está libertando, Deus está operando, porque existe uma glória maior. Existe uma glória que está sobre a sua vida, irmãos, e essa unção é Jesus, essa glória é Jesus, essa unção é o próprio Espírito Santo, e Ele está te ensinando a respeito de todas as coisas. Talvez você precise de uma sabedoria para não falar mais. Você precisa de uma sabedoria para tratar bem, melhor essa pessoa. Para que haja transformação. E isso é um posicionamento, irmãos. Você precisa se posicionar na palavra. Ser uma mulher sábia. Se posicionar na palavra. Ser uma mulher cheia de sabedoria para dirigir, para guiar bem a sua família. Para guiar bem a sua rotina. Independente daquilo que está acontecendo ao seu redor, existe uma glória que muitas vezes você não vê, mas que as pessoas, ao olhar para você, vê, deseja ter a vida que você tem, deseja ter o Deus que você tem, deseja, irmãos, ter a vida de prosperidade que você tem. Porque a Bíblia diz assim: dispõe-te e resplandece. Em Isaías 62, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Irmãos, quanto mais o mundo vai piorando, mais nós vamos melhorando. Você entende que ele está dizendo que, olha, vai acontecer, as coisas vão piorar mesmo, irmãos, não é surpresa as coisas piorarem. Não é surpresa as trevas cobrirem a terra. Não é surpresa, irmãos, o que está acontecendo aí fora, na política, no mundo. As coisas elas vão piorar mesmo. Já estava escrito. Aleluia. E ele diz: as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece. Sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O Senhor, irmãos, é a própria glória em sua vida.
O desejo de Deus, irmãos, é manifestar Ele mesmo na sua vida para que as pessoas vejam o próprio Deus em você. Na proteção, na vida financeira, em uma porta aberta, as pessoas elas vão ver Deus em você. E isso é glória. Irmãos, não tenha vergonha da glória de Deus na sua vida. Ah, eu estou com vergonha porque eu fui promovido. Irmãos, não faça isso. Ah, eu estou com vergonha porque o meu filho foi promovido. Mais uma vez. Ei, você sabia que Deus ele não tem cerimônia, Ele não tem besteira em acrescentar sobre a sua vida outra glória? Porque é de glória em glória, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando você está dentro dos mandamentos do Senhor, irmãos, Ele deseja manifestar uma glória em cima dessa glória que você já tem. Sabe, as pessoas elas olham, de novo promoção, de novo, é porque Deus nos encontra fiel. De novo acréscimo, de novo coisa nova, é porque Deus nos encontra fiel dentro dos seus mandamentos e Ele não tem problema. Aleluia. Aleluia. Eu espero que essa manhã você esteja recebendo isso. Aleluia. Uma glória em cima de outra glória. Aleluia, uma glória em cima de outra glória, irmãos. De glória em glória, é um degrau de glória a outro degrau de glória. É por isso que você não pode dar atenção à circunstância. Ah, eu estou vivendo uma tribulação, eu estou vivendo uma circunstância. Não, irmãos, você precisa viver de uma glória. Porque Deus ele não pode acrescentar uma glória em cima de uma circunstância, é de glória em glória. Você entende? É de glória em glória. É de glória, é de promoção em promoção. Aleluia. Não se espante, irmãos. Quando você vê nos próximos dias, você entender que nos próximos dias Deus está acrescentando uma glória de proteção. Uma glória na sua vida financeira. Uma glória maior a ser revelada. Não se espante quando Deus te acordar nas madrugadas e Deus te dá uma revelação. Um rema para a sua vida. Uma revelação nova chegando na sua vida. Não se espante, porque uma glória maior para esse tempo, Deus já liberou, irmãos. Deus já liberou. A Bíblia fala aqui, né, sobre o ministério do Espírito, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7, diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da sua glória, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Você lembra que a gente leu lá em Êxodo que Moisés desejou a glória de Deus, e a Bíblia diz que Deus, ele manifestou da glória dele como forma de bondade. E Paulo está escrevendo aqui, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Como não será, irmãos, de maior glória a bondade que Deus está para manifestar na sua vida? Como não será de maior glória os livramentos que você precisa? Os livramentos, irmãos, que você nem pede a Deus, que Deus te livrou e você nem sabe. Como não será de maior glória as riquezas que Deus está para manifestar na sua vida? Como não será de maior glória? Porque naquela época, irmãos, Deus fez cair pão do céu. Deus deu carne àquele povo. Eles desfrutaram de uma medida de glória. E Paulo está dizendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E ele está dizendo, ora, onde está o Espírito do Senhor? No versículo 17, aí há liberdade. Quando nós recebemos a Jesus, irmãos, e nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele está
dizendo que existe uma liberdade para Ele fazer o que Ele bem quiser fazer na nossa vida a respeito dessa glória diz que foi dispensada a nós. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E ele diz, no versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na própria imagem pelo Senhor, o Espírito. A glória de Deus, irmãos, ela vem para transformar as nossas vidas. A glória de Deus, ela vem transformar situações improváveis. A glória de Deus vem para abrir portas onde não existem portas. A glória de Deus, ela vem para a nossa vida exclusivamente para transformar situações que, humanamente falando, a gente não pode transformar. Que naturalmente não tem como transformar. A glória vem e transforma as nossas vidas. A glória vem e faz com que pessoas, mulheres engravidem. A glória vem, irmãos, e faz com que pessoas prosperem. A glória vem, irmãos, e faz com que pessoas que eram pobres e agora elas se tornem ricas. A glória vem para transformar situações na sua vida, da água para o vinho. Aleluia! Aleluia! Não importa, irmãos, a dificuldade que você está passando. Aleluia! A Bíblia diz que no mundo nós vamos passar pelas aflições, mas para que nós tenhamos bom ânimo. E como eu gosto sempre de falar, irmãos, quando você vai ler aqueles evangelhos, você vai ver que Jesus estava falando de uma pessoa, do Espírito Santo. Ele diz, por isso eu vos digo. Por isso eu vos digo. Se você vê aqueles evangélicos, o evangelho de João 14, 15 e 16, ele está falando a respeito do Espírito Santo. E ele diz, olha, no mundo você vai passar pelas aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Como alguém, irmãos, pode dizer, fique animado sem nos dar capacidade? Ei, Jesus falou para nós ficarmos animados, irmão, porque Ele nos deu a capacidade. Ele enviou o Espírito Santo para nós ficarmos animados, para nós estarmos animados. E Paulo está dizendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será, irmão, de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, o Espírito Santo está aqui sobre essa terra, está dentro da nossa vida para fazer exatamente aquilo que nós não podemos fazer na força do nosso braço. Na nossa capacidade natural, irmãos, existe uma graça sobre nós, existe uma unção sobre nós, existe uma glória sobre nós, que já foi revelado. Agora, nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Ah, irmão Monalisa, eu pequei tanto, eu errei tanto, irmãos. Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Deus quer que você não medite mais nos seus problemas. Deus quer que você tenha a mente de Cristo. Deus quer que você imagine, como Paulo imaginou, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Como não será? Você vai olhar, irmãos, para os seus armários, você vai olhar para aquela situação e você vai pensar, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Pai, eu quero te agradecer, porque eu estou dentro dessa dispensação. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor, Ele revelou aos seus santos, e eu sou santo. Pai, muito obrigada, porque foi o Senhor que quis assim. Não fui eu que te escolhi, foi o Senhor que me escolheu. E eu nasci para o louvor da tua glória. Os meus filhos nasceram para o louvor da tua glória. O meu casamento nasceu para o louvor da tua glória. Eu estou na melhor dispensação. As pessoas, elas, meu Deus, como eu queria estar naquela época de Moisés. Como eu queria estar na época dos discípulos, Jesus andando sobre essa terra. Irmãos, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será? Como não será? Como não será de maior glória? Aleluia! Jesus diz, olha, eu vou, mas eu vou enviar outro. Consolador, o Espírito Santo, ele vai estar em vós.
Esse é o segredo da glória, irmãos. O ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações. As pessoas dizem, é mistério. É mistério. Irmão, já foi desvendado em Cristo Jesus. Cristo é a própria glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus é a glória de Deus. A provisão é Jesus. O suprimento é Jesus. As portas abertas é Jesus. A solução para os seus problemas, nós sempre falamos, é Jesus. E quando esse problema se resolve, é a glória de Deus se manifestando na sua vida. As trevas, podia ser que, né, em outra época, estava sobre a sua vida. Mas a luz do Senhor brilhou sobre você nesse tempo. A luz de Deus brilhou sobre a sua vida nesse tempo. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graças, Pai, por esse tempo, Senhor, esse novo tempo, Pai, que nós estamos entrando, Senhor. E nós entramos, Pai, nesse novo tempo pela fé, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós estamos prontos para desfrutar, Senhor, dessa glória maior, a ser revelada em nossos corações, em nossas vidas, Pai, à medida, Senhor, que nós te obedecemos, Pai, e guardamos os teus mandamentos. A sua palavra diz que o Senhor se manifestará aos seus santos. Eu te agradeço, Pai, por sua graça, te agradeço, Pai, pela sua unção, pela sua sabedoria e pelos próximos dias, Pai, que não são dias piores, são dias melhores. Melhores, Pai. São dias melhores, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Daniel, você pode vir tocar uma música para a gente finalizar? Aleluia. Você pode orar em outras línguas? Aleluia, aleluia. Ora cambra que monore se que drebre de reis. Oh, aleluia. Irmãos, eu estou certa disso. Uma glória maior. 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 Aleluia. Uma glória maior se manifestando na vida dos santos. Aleluia, aleluia. Uma glória maior. Ora cambre gondoro frase quere prequeixa narabracanalabahas. Oh, aleluia, aleluia. Fique pronto para os próximos dias. Aleluia, não para o pior, mas para o melhor. Ore cambre modolovra candla minha sore dele que chararabra babababache. Uma glória maior, uma glória maior. Uma glória maior. Ore cambre modolovra babababache. Ora candra candla bache.
tenha medo. E quando o diabo tentar te mostrar aquilo que está acontecendo no natural, aquilo que está se levantando contra a sua vida, a circunstância, quando o diabo tentar te distrair, você vai dizer para ele: eu estou envolvido na glória.